Ele fala sobre como você vence a autossabotagem. Esse nome, autossabotagem, ele é desconhecido por grande parte das pessoas, mas explicando de uma forma simples, eu costumo falar que autossabotagem são bloqueios, barreiras internas que a gente cria para impedir que a gente haja em prol dos nossos objetivos. Então, se você tem o desejo de abrir um negócio, ou se você já tem um negócio e deseja ampliar a sua operação, e começa a vir aqueles pensamentos, a economia ela não está boa, não é o momento ideal, você não tem mecanismos para isso, o capital é baixo, então você vai criando barreiras internas que vai impedindo que você haja em prol daquele seu sonho, daquela sua meta. Douglas, é o seu primeiro livro? Esse livro, Reset, ele é o meu segundo livro impresso e ele é o meu terceiro livro. Eu tenho 2 livros impressos e um e-book. Douglas, nesse caso aí, a autossabotagem, muita gente não vai pela nomenclatura, mas o bloqueio é um fator também decisivo de continuidade ou não, né? As pessoas desistem exatamente também quando elas são bloqueadas, né? Perfeito. Os bloqueios emocionais, eu costumo falar que eles são criados a partir de experiências que a gente vive ao decorrer da nossa vida. Então imagina só, eu vou pegar o meu exemplo, com 15 anos, eu era atleta de futebol, joguei em alguns clubes do futebol brasileiro, então eu fazia peneiras. Quando eu era reprovado numa peneira, automaticamente eu atribuía uma resposta emocional negativa. Então, cada nova peneira que eu ia fazer, eu sentia aquela emoção de medo, aquele desconforto, gerado por um bloqueio. Então, os bloqueios emocionais, eles são gerados nas vidas das pessoas a partir de situações que geram conflito e que naquele momento ela não tem competências emocionais para lidar com isso. Agora, Douglas, você se baseou em uma história de vida ou é algo mais fictício mesmo? Em que você se baseou para escrever este livro? Perfeito, eu saí de casa com 13 anos de idade para enveredar no sonho de ser atleta profissional e dos 13 aos 18 anos eu viajei por várias cidades do Brasil. Como já havia falado, joguei em alguns clubes também e com 18 anos eu enfrentei o pior momento da minha vida, que foi a transição. Já fui pego por uma fase da adolescência para a vida adulta e fora isso também teve a transição de carreira, que foi deixar o esporte enquanto atleta de alto rendimento e partir para o mercado profissional. Então, nesse período eu fui realmente ao fundo do poço e eu não sabia se eu ia conseguir sair daquele fundo do poço, mas eu comecei a estudar. Eu iniciei uma faculdade, hoje eu sou formado em 2 graduações, estou concluindo o mestrado, empreendi na época, abri minha própria empresa e eu descobri que os maiores fantasmas que eu criei dentro de mim estava na própria mente. Então, era exatamente eu mudar, ressignificar as situações que eu havia vivido e avançar. Eu trabalhei no Sebrae durante cerca de 2 anos também, onde eu atendi mais de 80 negócios e eu fiz um estudo técnico sobre a mentalidade daqueles empresários bem-sucedidos que prosperaram na pandemia e aqueles que quebraram, faliram as suas empresas. E eu descobri que o segredo estava no mindset, na forma como você encara as dificuldades. Eu tenho uma passagem bíblica que ela me ajuda muito, porque ela é conhecida, né? Sobre Davi e Golias. Historicamente, Golias tinha 3,13 metros. Davi não passava de 1,55. Não era soldado, não tinha altura, não tinha performance. Ficaram sendo afrontados vários dias, nenhum preparado enfrentou o gigante. O garoto que foi saber apenas como os irmãos estavam, foi que viu aquela cena, achou ela horrorosa, como é que alguém afronta o seu exército, o seu Deus, e ninguém foi. O rei então brigou com ele de início. Ele disse: olha, não precisa ter medo de mim não, porque eu já enfrentei urso e matei, eu já enfrentei um leão e matei, tentando matar as ovelhas de meu pai. Então, se eu matei um urso, matei um leão, eu vou matar esse incircunciso. Eu achei interessante, porque ela mostra, né, que são os leões antigos que fazem a gente confiar em matar os novos, né? Ou seja, os obstáculos do passado vencidos nos estimulam para frente, é mais ou menos assim? Perfeito, exatamente. Então, de acordo com as experiências que a gente viveu,
eu costumo falar que existe um carinha que mora dentro da gente, que é o chamado sabotador interno. E esse sabotador interno, ele é alimentado pelos nossos pensamentos negativos. E chega um momento que esse sabotador interno, ele está tão grande, mas tão grande, que as pessoas ficam travadas, aí tem crise de ansiedade, tem medo de fazer um concurso, enfim, em busca do que elas realmente almejam. Então, é exatamente isso. Eu também tenho essa fé muito grande e até utilizo passagens bíblicas para exemplificar essa nossa mensagem. Colocar aqui qual é o momento certo para o reset. Para o reset. Reset. Perfeito. Então, eu costumo falar que o reset é um processo. O momento que eu atingi o reset, que é quando eu voltei à minha verdadeira essência, uma essência de escolhido para viver do meu propósito, é diferente do momento que você vai atingir o reset ou outras pessoas vão atingir. É um processo. A gente não pode se cobrar tanto. Cada ser humano ele tem uma experiência de vida diferente e cada um tem o seu tempo. O mais importante é você acordar pensando em ser melhor do que ontem. Esse é o processo, dia após dia. Agora, Douglas, ainda falando sobre o nome do livro, Reset. De onde? Por que esse nome, Douglas? Perfeito. Reset é porque muitas pessoas elas querem mudanças rápidas. E a mudança emocional, a mudança interna, ela não vem tão rápida. Eu sou um grande estudioso, pesquisador da área de neurociência. E dentro da neurociência tem um processo chamado neuroplasticidade cerebral, em que ocorre sinapses no cérebro. Então, por exemplo, o operador de som que está participando aqui dessa nossa entrevista, eu tenho certeza de que quando você começou a exercer essa atividade, você ficava assustado, você tinha medo, você ficava inseguro porque você não tinha o domínio, correto? Perfeito, ele balançou aqui a cabeça afirmando. E assim é na nossa vida. Sempre quando a gente vai em direção ao novo, a gente tem aquela pressão interna. E quando ocorre a sinapse, que você tem o domínio, você passa a fazer aquilo de forma automática. Então, reset é isso. É você realmente dar tempo para si mesmo cumprir as sinapses da sua vida. Douglas falou um pouco aí do seu livro, mas agora quem quiser conhecer mais, vai em busca, vai procurar esse livro aí maravilhoso. Ele já deu aqui mais ou menos um spoiler do que você vai encontrar nesse livro Reset. Então conta pra gente agora onde será o lançamento e quando, Douglas. Joia, show de bola. A gente vai estar lançando o nosso livro dia 7 de maio, que vai ser exatamente no dia do forrozão. Muitas pessoas até me questionaram sobre isso, mas aí eu falei que antes da data do forrozão eu já havia marcado. Então, se você quer ir, se você vai pro forrozão, o lançamento vai ser às 18 horas e é bem próximo, é na Rua Estância. Você já pode sair, guarda o seu livro no carro, vai ter uma palestra, eu também não vou me alongar muito, vamos falar lá por 40 minutos, já é um tempo suficiente. Então, dia 7 de maio, lá na Faculdade Pio X da Rua Estância, às 18 horas. Muito bem, Douglas, muito obrigada pela sua participação por aqui no Jornal da Xodó e muito sucesso para você, parabéns pelo livro. Eu que agradeço. Para finalizar, eu posso deixar o número de contato para. Por favor, fique à vontade. Joia. Então, quem foi tocado por essa mensagem, sentiu aí um desejo profundo de mergulhar nessa nossa proposta, você pode falar lá no 99632 2338. 99632-2338. Fale comigo que eu vou te dar os caminhos para você fazer a inscrição e dia 7 a gente se vê lá. Tem rede social também, Douglas? Temos, é um nome, o Douglas Reichenbach. É um nome difícil, viu? É difícil, mas é o Douglas Reichenbach, R-E-I-C-H-E-M-B-A-C-H. Você pode acessar lá e vai ter acesso aos nossos conteúdos. Muito bem, muito obrigada mais uma vez e sucesso aí na sua trajetória e no seu caminho.